É Deus quem consola os abatidos. Nossa cordial saudação a todos nossos irmãos e amigos. Lemos neste momento a escritura do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Irmãos, quem de nós, em algum momento de nossas vidas, não teve um abatimento que chegou e nem bateu na porta? Simplesmente se instalou e quis permanecer dentro de nós. Isto acontece porque somos humanos, coisas que nos vêm e são difíceis de controlar. Mas, irmão e irmã, você precisa se esforçar e parar de se preocupar com as coisas que não pode controlar e se preocupar com aquelas que você pode. Estudos indicam que a depressão já é considerada como um dos males do século. A depressão atinge atualmente milhões de pessoas em todo o mundo, sem escolher faixa etária ou classe social. E estudos até mesmo dizem que é no inverno que a depressão se manifesta com mais frequência entre nós brasileiros que vivemos aqui na América. Porque fomos acostumados aos longos períodos de sol, climas quentes, noites agitadas, e encontramos dificuldades de adaptação longas naquelas noites de inverno. Eles denominam isto de depressão sazonal, e quem sofre desta categoria de depressão passa muitas vezes a sofrer antecipadamente só pelo fato de pensar que o inverno está chegando. E existem vários outros tipos de depressão. Suas causas são diversas. Há depressões que são causadas pela ingestão de medicamento, principalmente aquelas que acontecem através dos inibidores de apetite, e também as depressões motivadas pelas decepções amorosas, pela perda de entes queridos, pela perda de emprego, por uma rotina cansativa, pela falta de propósito na vida, por doenças na família, pós-parto, menopausa, entre outras tantas. E isto pode, sim, acontecer em maior ou menor escala e contribuir para a depressão humana. Mas sua maior causa é a forma equivocada com que os homens buscam direcionar seus anseios e os valores impostos pela sociedade. Infelizmente, a grande maioria das pessoas ainda se baseia na posse dos bens materiais e na realização dos prazeres físicos para obter felicidade e satisfação pessoal. Todavia, a cada ideal destes alcançado, resulta em apenas uma satisfação passageira. Aí surgem novos ideais a serem conquistados, porque vemos a evolução da tecnologia, vão aparecendo coisas mais sofisticadas, coisas modernas, e as pessoas então entram nesse círculo vicioso. E esta busca pela felicidade, pela satisfação, pelo prazer, pela alegria e sentimento de conquista se torna infrutífera e não leva em consideração o óbvio, que todas as coisas nesta vida são temporais. Da mesma maneira como chegam, elas também vão embora. Todas as conquistas de um ser humano são obtidas no equilíbrio com que nós usufruímos dos bens que são colocados em nossas mãos. As coisas temporárias. Mas quando nós cultivamos as coisas espirituais,
podemos considerar que estas sim são coisas duradouras. E você pode nos perguntar, mas o que a fé tem a ver com doenças psicológicas, como a depressão, por exemplo? Quando nós conseguimos perceber, irmãos e amigos, o aumento do número de pessoas com depressão, isto se deve em grande parte em as pessoas internalizarem problemas em andamento que provavelmente virão, ou seja, cada pessoa está propícia a sofrer por antecipação. E estas pessoas ficam impedidas, às vezes, de enxergar além dos problemas, além dos traumas, além das dificuldades que a depressão coloca a ela. E isto então vem sobre ela, tira sua fé, tira sua esperança, tira sua segurança, e aquela pessoa, não encontrando saída e não acreditando mais na vida, ela o que faz? Ela se abandona, ela abandona a si mesma, ela se entrega muitas vezes aos caprichos de suas tristezas, de suas depressões. Mas não se engane, a depressão não é doença dos fracos. Depressão é algo dos seres humanos, porque quando nós olhamos na história, nós vemos grandes homens, grandes mulheres que passaram por estes testes em suas vidas. Então eu e você não estamos imunes. Não precisamos ficar envergonhados quando nós passamos pela experiência da depressão, que não é um sinal de fraqueza, mas de insatisfação com o mundo que nós vivemos, com as coisas que acontecem ao nosso redor, com as coisas que nós vivenciamos. Aquele grande apóstolo Paulo, o qual foi um grande pregador do Evangelho, escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Ele também teve momentos de grande tristeza, de grande abatimento. Quando ele se viu sozinho, quando ele se viu abandonado ali, numa cela escura, fria, numa cela úmida, solitário, de lá ele podia relembrar o passado, ele podia abominar aquele presente que estava vivendo, mas ele resolveu crer no futuro. Paulo, irmãos e irmãs, decidiu ser alegre e agradecer. Por isso ele disse em Filipenses 3,13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Isto que é importante, focar na vida, prosseguir para o alvo, como o apóstolo Paulo fez. É eu e você, nós, enfrentar os fantasmas do medo, os fantasmas da insatisfação, dos traumas, das faltas, das amarguras do dia a dia de nossas vidas, daquilo que acontece com nossos familiares, que acontece conosco, ao nosso redor, e cada um de nós concentrar nisto, encontrarmos o rumo e prosseguir adiante. É nós sacudir a preguiça, a inércia, o comodismo, dominar nossos orgulhos e descobrir que o caminho melhor para vencer este tipo de coisa que ataca nossas vidas é deixar de lado a nossa autopiedade, do eu coitadinho. Irmão e irmã, encontre sua verdadeira face. Invista em Cristo, invista na palavra, invista na oração. Expane para longe de você esta poeira que vem de fora, que às vezes nós juntamos em nossas mentes, juntamos em nossas vidas. Cada um de nós precisamos ir, ainda que você não vá tão longe quanto aqueles que você admira e sonha ser, nós devemos parar com as nossas comparações. Precisamos fazer a nossa própria história, a nossa vida, porque nós temos que crer, que nós temos que viver.
Claro que sentimentos de tristeza, claro que sentimentos de vazio, de aborrecimento, sensações de irritabilidade, tensões, agitações, seguranças, medos. Logicamente, nós vamos deparar ao longo de nossas vidas com esse tipo de coisas. Porém, o mais importante é sabermos o que fazer quando estes aparecerem, porque eles vão aparecer para mim e para você cedo ou mais tarde. Quando eu penso que aquele grande apóstolo Paulo podia dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso. Não é que eu podia. Ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há tantas coisas que acontecem em nossas vidas, tristezas que vêm, muitas vezes, específicas de nossas profissões, como aqueles que trabalham na área de saúde, por exemplo, quando eles veem pessoas, têm que medicar pessoas, diagnosticar pessoas, exercer a psicoterapia, tomar medidas de suporte para ajudar familiares. Então, muitas vezes nós, com o nosso papel destacado que nós temos na vida profissional, na vida do lar, na vida conjugal, na vida com nossos familiares, na vida da comunidade, na vida da igreja, muitas coisas podem vir e às vezes aquilo tentar tirar o nosso estímulo para nos fazer sofrer, para nos jogar num abismo, para nos causar tanta tristeza. Mas, preciosos irmãos, mediante a nossa confiança que temos em Deus, cada um de nós é possível sim superar os problemas, inclusive a depressão. Quando você deixar os cuidados de você próprio, desta vida, e colocar seus problemas aos cuidados divinos, toda e qualquer dificuldade que você esteja enfrentando, e você deixar suas preocupações e seus fardos aos cuidados do Salvador Jesus, que foi aquele que disse: venham a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então nós vamos encontrar a verdadeira resposta. Se você precisa de ajuda, busque, não hesite em conversar, em se aproximar, não se isole. Leia a Bíblia. Quando Jesus venceu a morte, Jesus venceu a tristeza, Jesus venceu as doenças, Jesus rompeu o véu do pecado, rompeu o véu da preocupação, Jesus rompeu o véu da depressão. E todos os que estão em Jesus também vencem todo e qualquer distúrbio, quer seja ele herdado, quer seja ele adquirido. Irmão, confie e continue olhando para o Calvário, e você vai perceber que todo mal terá que recuar. Seja livre no nome de Jesus Cristo. Amém. Acompanhe nossos cultos através do site www.luzdoentardecer.org. Paz para todos.